Amém. Obrigado, meu pastor Silvado, meu amigo. O pastor Silvado me inspira. Uma pessoa que tem sido bênção na minha vida, em muitos momentos, sido um instrumento de Deus para me abençoar. Você é privilegiado de ser membro dessa igreja, viu? E ovelha do pastor Silvado. E se eu morasse nessa cidade, eu ia ser membro dessa igreja aqui, igual você. E que alegria estar com vocês, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Parabéns, igreja, pelo seu aniversário, 66 anos, proclamando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Pastor, trago o abraço da nossa convenção, das nossas organizações batistas, reconhecendo a importância, a participação, a cooperação dessa igreja de tantas maneiras para o avanço da obra do Senhor. Parabéns aos ministros hoje aqui, pastores foram homenageados. Deus abençoe todos vocês, queridos. É privilégio e é honra servir no reino de Deus. E essa igreja tem, assim, uma participação muito especial, especialmente para mim, com relação à obra missionária, viu, pastor Silvania? O movimento que o Espírito Santo começou entre nós batistas, com os pequenos grupos multiplicadores, essa igreja está aí há 25 anos envolvida nisso. E essa igreja, meus irmãos, em 2014 nós tivemos aqui o primeiro Multiplique, Congresso Multiplique. Hoje nós temos realizado Multipliques, inclusive fora do Brasil, vários países já tivemos conferência Multiplique. E esse ano será lá em Caldas Novas, em novembro. E vários pastores desta igreja têm participado conosco desse movimento que o Senhor começou e usou essa igreja de uma forma muito especial. Pastor Silvado, sua equipe pastoral, eu lembro do Tunala, o Marcos, não sei se o Marcos está aqui, que eu vi aqui. Marcos, bênção, querido, você pregou em tantos lugares, seu material, livro, e todos vocês, Edmilson, Silvani, eu quero agradecer com todo o meu coração, irmãos, o ministério dessa igreja. Vocês não imaginam como os pastores, os líderes desta igreja têm influenciado no crescimento, no avanço da obra em outras igrejas pelo Brasil e em outros países também. E aqui, pastor, a nossa palavra de gratidão, inúmeras vezes. Me lembro que o senhor presidente da Convenção Batista Brasileira, meu irmão, também deu uma fora da curva, né? Lá em João Pessoa, resolveu fazer pequenos grupos de uma plenária. Só a graça de Deus, foi maravilhoso aquilo. Aquilo foi uma mensagem para a nossa denominação muito especial. E hoje nós vivemos um tempo maravilhoso, queridos, de avanço, de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui também um abraço do pastor Fabrício, que se ele tivesse aqui, ele também daria essa palavra de gratidão, ele agora liderando missões nacionais, e que também é mentoreado pelo irmão. O irmão nos ajuda muito ao longo dessa jornada, nos ajudou e tem nos ajudado. Pastor, muito obrigado, fica aqui o nosso registro e gratidão a essa amada igreja. Meu irmão, você está animado? Você veio hoje de manhã aqui animado para adorar o Senhor, amém? Vocês estão animados mesmo? Mais ou menos. É maravilhoso adorar o Senhor. E Silvani, o movimento missionário, querido, lá na Amazônia, glória a Deus, 10 viagens missionárias. Quem já foi na viagem aqui na Amazônia? Dó de vocês. Meu irmão, todo crente tem que ir numa viagem missionária pelo menos uma vez no ano. Amém? Pelo menos uma vez no ano. Agora eu estou mais tranquilo para falar, viu, pastor Silvado, que não tem outro culto depois, que eu já estou no terceiro culto pregando, e aquele relógio ali controla a gente. Se eu passar uns 2 minutos agora, deixa eu contar uma história para vocês aqui. Não estava no meu programa não, viu, não está na mensagem não, os outros que vieram antes não ouviram. Eu pastoreava em Brasília, e fazia muitas viagens missionárias com a igreja, e nós fomos fazer uma viagem missionária, numa comunidade, numa cidade muito pobre, as ruas de chão poeirento. Conseguimos uns trailers com consultórios médicos que podiam fazer pequenas cirurgias, e veio uma equipe de médicos dos Estados Unidos. Inclusive naquela ocasião a prefeitura até emitiu um decreto para poder eles virem, enfim, toda a burocracia. E um daqueles médicos é um cara bam. Como diz os adolescentes lá no Rio de Janeiro, o cara era tora mesmo. Ele cobrava, assim, naquela época, $2.000 uma consulta com o cara, só para vocês terem ideia. E para consulta com ele não era fácil, não. Daí esse cara veio,
Um cara que uma consulta $2.000, e para marcar com ele levava um ano, pelo menos. E ele trouxe a equipe dele, enfermeiras, anestesista, trouxe a turma dele. Ele pagou tudo, comprou remédios aqui no Brasil, mandou os recursos, os equipamentos, tudo. E aquele cara trabalhou durante aquela semana, incrível como ele trabalhou. Aquelas crianças, o menino mesmo que ele fez uma cirurgia no pé, aquele pé todo empoeirado, e a equipe cuidando daqueles meninos. Aí o cara atendia até 8, 10 horas da noite. Aí depois, e ali a gente comprava a comida, as marmitas para a equipe comer, e ele sentado num tijolo. Depois ali no horário do almoço, ele sentava no tijolo comendo aquela marmita. E atendendo o dia todo. Eu fiquei impressionado com o trabalho daquele médico. Aí uns 6 meses, 6 meses depois eu acho, um tempo depois, não importa quanto tempo, eu fui nos Estados Unidos, na igreja desse moço lá, com alguns líderes da nossa igreja, a gente foi lá. Aí participamos do culto, aí fomos almoçar no restaurante, aí o pastor falou, olha, lembra daquele médico? Ele falou que gostaria que você fosse comer a sobremesa lá na casa dele. Aí nós fomos na casa do cara. Meus irmãos, que coisa. Que casa, na beira de um lago. Só para você ter ideia, tinha um iate no fundo da casa dele. Um iate. Alguns milhões aquele iate. Uma casa de 3 andares. Chiquérrima. Só em filme eu vi aquelas casas. E eu sentei lá na sala dele, aquela parede de vidro assim, olhando para aquele lago, tomando aquela sobremesa. E aí eu fiquei pensando na imagem, aquele moço sentado num tijolo, numa rua poeirenta, comendo uma marmita. Aquele médico. Eu perguntei para ele, meu irmão, por que você foi lá no Brasil atender aquele pessoal? Assim, dedicou. Você podia ter ido uma semana para a Europa. Você tem grana para isso e muito mais. Você podia ter ido uma semana para a Europa. Você foi para uma rua poeirenta no interior do estado de Goiás para atender uma meninada, atender pessoas simples. E pagou tudo. Por que você fez isso? Você que mora numa casa como essa aqui, imagina, você nunca almoçou sentado num tijolo, uma marmitinha na mão, feijão, arroz. Ele olhou para mim assim e falou assim, para mim não vejo nada de extraordinário não. Aí já me derrubou, né? Que eu estava achando extraordinário. Ele falou assim, eu não vejo nada extraordinário não, eu sou discípulo do Senhor Jesus, e o meu Senhor morreu na cruz, e levou todo o sofrimento que era para mim, Ele morreu na cruz. Qualquer coisa que eu fizer pelo reino dEle, é nada comparado ao que Ele fez por mim. Falei, desculpa meu irmão, não está aqui mais quem falou. O pastor dele me disse, pastor, todo ano esse cara dá uma semana, na América Central, na África, pelo mundo afora, porque ele quer honrar e glorificar o nome do Senhor e proclamar o amor, a bondade do Senhor Jesus. Eu queria ser bem direto com você quando eu falo assim, todo crente tem que fazer uma viagem missionária. É que às vezes, meu irmão, a gente está pensando em viver só pensando na nossa própria vida. Isso eu não falei para o pessoal do outro culto não, tá? Só para vocês aqui, privilegiados, ouvir isso. Invista a sua vida na obra do Senhor. Então vá na viagem missionária. Se não for, vá e Deus te abençoe. Invista em missões. Vamos ler a palavra de Deus? 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15. Vou ler a palavra, você que tem a Bíblia aí em papel, abre em papel. Se não tiver, conecta no celular aí. Sei que tem uma turma conosco na internet. Deus abençoe vocês aí, queridos, que estão nos acompanhando. E diz assim a palavra do Senhor. E Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Eita, Jesus maravilhoso. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Entendeu? Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está a chave do negócio. Viver não mais para nós mesmos, mas para Ele. E isso aqui é uma virada de chave muito grande para o nosso mundo, para a normalidade desse mundo. Alguém não vive mais em função de si,
mas vive em função dele. Vamos em frente. Assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. É uma perspectiva espiritual aqui. E ainda que tenhamos o conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. O conhecemos ressurreto, vivo. E aí o verso 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas já, e tudo agora se fez, glória a Deus. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Olha que coisa linda. Dá um glória a Deus, meu irmão. Olha só, vou ler de novo, só para você não perder a oportunidade de dizer glória a Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Amém. Ele fez isso conosco. E nos confiou o ministério da reconciliação. Deu glória a Deus. E nos confiou o ministério da reconciliação. Amém. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, as suas transgressões, seus pecados, os meus também. E nos encarregou da mensagem de quê? Da reconciliação. Então diga assim: Deus que me ama e enviou seu Filho, me abençoou, me reconciliou com Ele. E agora, tem muita gente que não está falando, vou de novo. E agora, Ele me confiou o ministério da reconciliação. Aleluia. Presta atenção aqui, meu irmão, olha aqui para mim. O cristianismo não é uma religião de adesão. Mais ou menos assim, pastor Marcos. O cara estuda, começa a ler sobre Jesus, a história, os milagres, os ensinos, e diz assim: gostei, eu vou praticar esse cristianismo. Vou até frequentar lá a igreja e beber. Ele ainda não é discípulo de Jesus. Ele ainda não é um cristão. Porque só tem um jeito da pessoa se tornar discípulo do Senhor Jesus. Aqui você tem que prestar atenção nisso. Porque isso aqui é chave de vida eterna ou não. Então, se alguém não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. João capítulo 3, o Senhor Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Então, se a pessoa ela não nascer de novo, ela nunca entrará no reino de Deus. A primeira experiência na vida cristã, ela é sobrenatural. O primeiro passo na vida cristã é algo sobrenatural. É quando o Espírito, a palavra de Deus entram na nossa alma, e isso é um milagre. Não dá para explicar muito, você tem que experimentar. E você sabe se você nasceu de novo. E quando a palavra e o Espírito entram na nossa alma, um milagre acontece. Nós somos regenerados, nascemos de novo. Aí que surge essa nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Nós somos uma nova criatura, porque nascemos de novo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus está morto espiritualmente. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E quando nós nascemos de novo, nós somos batizados no Espírito e nos tornamos templos do Espírito Santo para sempre. Significa que se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entrar no céu. Você está morto espiritualmente. Você pode praticar todas as religiões, todas, para não errar, pratica logo todas. Inclusive, tenta praticar o cristianismo, ir às igrejas, canta, mas se você não nasceu de novo, você não entra no reino de Deus. Isso às vezes acontece com muitos filhos de crente. Nascem na igreja, são aculturados, domesticados no cristianismo, praticam o cristianismo, mas não nasceram de novo. Na primeira chance que tiver, ir para o mundo, vai para a universidade, vai embora, porque está morto espiritualmente. O Espírito Santo não testifica com o espírito dessa pessoa que ela é filho de Deus.
Vocês estão entendendo que o negócio é sério, simples e sério. Se você está aqui nessa manhã e você não nasceu de novo, você não vai entrar no reino de Deus, você está morto espiritualmente. Pastor, mas eu frequento, pode frequentar o que você quiser, mas você precisa ter uma experiência de novo nascimento. E cada um de nós aqui sabe quando isso aconteceu. É algo extraordinário. E você percebe que algo muda na sua vida. É incrível como isso acontece. E aí a gente vai entender o texto que eu li há pouco, dizendo: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí você inverte a coisa. A sua razão de viver não é mais você, é Cristo Jesus. A pessoa só muda o objetivo de vida dela, de si mesmo para Cristo, se ela nascer de novo. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas Cristo Jesus não é o centro da sua vida. Ou está em desobediência, ou não nasceu de novo. Ela é o centro de tudo, tudo aponta para ela. Tudo que ela faz é pensando nela e somente nela, para a sua glória, para o seu deleite, para o seu sucesso. Mas quando nós nascemos de novo, a gente muda o foco. O foco agora é Jesus, e tudo na nossa vida aponta para o Senhor. A gente vai ter um casamento para a glória de Deus, amém. Família para a glória de Deus, negócios para a glória de Jesus, relacionamentos para a glória dele. No emprego a gente trabalha para a glória de Deus. A gente não trabalha apenas para ganhar um salário, a gente trabalha para honrar e glorificar o nome do Senhor. Em tudo que a gente faz, Jesus é o centro. Agora lá em casa quem manda não sou eu não, quem manda é Jesus. Eu só tomo a decisão se eu consultar Ele antes. Só mudo de cidade, mudo de emprego se eu perguntar para Ele. Eu invisto na obra dEle, no reino dEle. Eu trato a minha esposa de acordo com o que Ele falou. Eu cuido dos meus filhos como Ele me ensinou, porque Ele é o centro de tudo. Os meus negócios eu vou fazer como Ele diz, com integridade. Os meus relacionamentos eu vou fazê-los como Jesus diz, porque agora eu vivo para a glória de Deus. Aí você vai entender aquele texto que o apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas. Agora vivo não mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. Porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura e eu vivo para a glória de Deus, amém. Vocês entenderam? Se não nascer de novo, você já nasceu de novo? Posso ouvir amém? Você está dormindo tranquilo? Pastor, pode acontecer o que for, dólar pode subir, pode descer, inflação sobe e desce, pode acontecer o que for, rumores de guerra, eu não quero nem saber com o que está acontecendo. Eu nasci de novo, eu sou de Jesus, tanto faz viver ou morrer, eu sou de Jesus, e o Espírito dele testifica com o meu, que eu sou filho de Deus, co-herdeiro com ele, e não importa onde eu onde eu vou andar, porque eu não vou ter medo, porque ele está comigo, pois eu sou de Jesus, aleluia, eu sou uma nova criatura. Gente, é uma tranquilidade para viver, é uma paz, e a gente não fica abalado com pouca coisa não, porque a gente sabe que ele é o nosso pastor, ele está no controle de todas as coisas, nós somos suas ovelhas, ele nos conhece pelo nome, e Ele nos trata, e ninguém pode tirar-nos das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Você está feliz? Eu estou. Eu vivo a plenitude da vida em Cristo Jesus, e eu não preciso conquistar nada na vida para que eu encontre a plenitude de vida, porque eu já encontrei em Cristo Jesus. Qual é a sua razão de viver? Você está frustrado com alguma coisa? Preocupado? Acorda preocupado? Acorde glorificando a Deus, que a bondade e a misericórdia dEle se renovam em você todas as manhãs antes de você acordar. E a gente vive abençoado por Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é uma palavra introdutória da minha mensagem nesta manhã. Para que você entenda espiritualmente quem você é. E o Espírito de Deus que habita em nós. Porque aí eu queria conversar com você sobre o ministério da reconciliação. Pois nós, Igreja do Senhor Jesus, somos um grande movimento missionário, liderado pelo Espírito Santo. Eu e você somos a igreja. E o Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. E como nós vamos exercer esse ministério? Primeiro, oração.
Deus nos deu a bênção de ter acesso ao Santo dos Santos. Quem tem acesso aos Santos dos Santos? Quem nasceu de novo. Porque somente pelo sangue de Cristo a gente acessa o Santo dos Santos, o coração de Deus. Meu irmão, você tem ideia do que é isso? Você tem visitado o Santo dos Santos? Às vezes você quer ter encontro, reunião com gente importante. E é complicado, tem que marcar agenda, um monte de coisa. Mas olha, nós temos acesso ao Criador do universo, o Senhor Deus, qualquer momento, por meio do sangue de Jesus, nós chegamos à presença do Santo dos Santos. Tem muito crente passando tribulação, porque não tem visitado o Santo dos Santos. Buscar a face de Deus, oração, para exercermos esse ministério da reconciliação, investindo na vida de pessoas, orando por elas, clamando por elas. Meu irmão, você não tem ideia da autoridade espiritual que você tem com a oração. Exerça o ministério, todos nós temos isso. Exerça esse ministério. Ore onde você está, no seu trabalho, na sua família, pelos seus amigos. Você tem autoridade espiritual para entrar no Santo dos Santos e invocar o nome do Senhor sobre a vida de pessoas. Aí é o ministério da reconciliação. Mas só dá para viver o ministério da reconciliação debaixo do poder de Deus e consciente de quem nós somos em Cristo Jesus, templos do Espírito Santo. Segunda coisa, a palavra que Ele nos confiou, que habita em nosso coração. A palavra é o poder de Deus. Quando eu digo a palavra, é o texto bíblico. Quando a gente abre a Bíblia, irmãos, a gente abre o coração de Deus. Eu já li muitos livros, e sempre leio os livros é a mesma coisa, mas esse livro aqui, quando a gente abre, é sobrenatural. Você já experimentou isso? Tem um Salmo 23 que Deus fala comigo nesse Salmo de várias maneiras, inúmeras vezes. E eu tenho uma Bíblia que eu vou anotando a data e o horário, porque naquele momento, naquele texto, Deus falou comigo. Você experimentou fazer isso? Eu tenho um monte de anotações assim. Se você folheasse essa Bíblia minha, você vai encontrar data, local e horário, porque ali eu tive um momento que o Senhor ministrou na minha vida. E o mesmo texto, às vezes, tem várias datas e horários diferentes, porque Deus falou comigo de forma diferente naquele mesmo texto. Essa é a palavra de Deus. É esse texto que nós temos como, eu não quero usar a palavra insumo, mas aquilo que nós vamos usar para ministrar na vida das pessoas. A palavra do Senhor para o ministério da reconciliação, a gente ministrar na vida das pessoas. Essa palavra, pastor, eu não sei pregar, eu não fiz teologia, não precisa não. Precisa disso não. A gente não vai argumentar, fazer um debate para convencer a pessoa de que nós estamos certos e que ela está errada. Então eu venci você, você vem para a minha igreja agora. Isso não é evangelização. Evangelização é ministrar o poder de Deus na vida de uma pessoa pela oração e pela palavra. É transformação de vida. E nenhum de nós tem poder para transformar a vida de ninguém. Só o Espírito e a palavra de Deus podem tocar na vida de uma pessoa. E é essa palavra que Ele nos enviou para ministrar na vida das pessoas. Eu conheço um tanto de gente. Eu fui pregar no Centenário dos Batistas lá na Colômbia, lá em Cali, aí eu vi a história dos batistas lá, como começou. Um cacheiro viajante, ainda quando o Panamá pertencia à Colômbia, ele estava num sábado dormindo lá numa pousada, pensando em suicídio, achou uma Bíblia na gaveta lá do armário, começou a ler, começou a chorar e entregou a vida a Jesus. Voltou para sua família lá na Colômbia, começou a evangelizar e na sua casa começou uma igreja. Assim começa a história dos batistas. O poder da palavra de Deus na vida de uma pessoa. É incrível como isso acontece. E o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos autoridade e poder para ministrar na vida das pessoas, discipular pessoas. E isso não é, irmãos, uma prática, digamos assim, um programa da igreja. Evangelização, discipulado, é estilo de vida. Orar por pessoas não é programa da igreja, ainda que a igreja tenha várias mobilizações e programas para isso, mas é um estilo de vida. É o que nós somos. Não precisa se esforçar para isso. É o que eu sou. É natural. Isso é natural. Como uma bananeira produz banana, uma mangueira produz manga. É natural. O Espírito fluindo em nós, nós vamos gerar frutos, nós vamos frutificar, nós vamos multiplicar discípulos. Eu e mais um. Vou contar outro negócio que eu não contei no outro culto.
Quem ficou por último, meu irmão, é que tem vindo coisa. Você conhece um pé de manga? Óbvio, né? O cara é muito bobo se perguntar se a gente conhece manga. Tem manga aqui no Paraná, pastor? Conhece mangueira, hein? Manga espada, manga de tudo quanto é jeito. Eu nasci na roça e na minha roça tinha pé de manga. A gente comia muita manga. Você sabe por que a mangueira produz manga, meu irmão? Por que ela produz manga? Já tomou mousse de manga? Suco de manga? Mas não é para você que ela produz manga, não. É não? Você acha que é para você? Vou te explicar. E ela é estratégica. Ela tem um ministério da reconciliação dela. Agora foi longe. Agora foi longe. Sabe por quê? Olha a manga. Como ela é estratégica e ela é missionária. Ela vai ficando madura, ela vai mudando de cor. E ela solta um cheirinho, né? O odor. E o talinho dela vai ficando o quê? Molenguinho para ir embora. Ela quer atrair alguém para colher aquele fruto. Ela muda de cor, ela tem perfume, e ela amolece o talo porque ela ser colhida. Ainda oferece a polpa em volta do caroço, porque ela quer ser colhida. E quem colher, ela ainda oferece a polpa para ir comendo e jogar aquela semente, aquele caroço bem longe. Porque na verdade a mangueira produz manga, fruta, para multiplicar a espécie, para preservar a espécie, não é para nós não. E se deixar, elas vão conquistar o mundo. Se deixar, elas conquistam o mundo. Você vê a estratégia dela. E por que ela produz fruto? Naturalmente, amadurece. O fruto que amadurece gera outro fruto, gera outra planta. Crente que é maduro gera outra planta. Pegou a ideia? Crente que como a mangueira tem o odor de Cristo, o brilho de Cristo e tem polpa de Cristo, que alimenta a gente, vai gerar outras sementes e vai multiplicar árvores frutíferas que abençoam muita gente. Faz sentido ou não faz? Então por que a manga produz manga? Para multiplicar a espécie. Todo crente maduro é igual a mangueira, produz frutos. Agora tem umas mangueiras infrutíferas às vezes na igreja. Rapaz, até o carrapicho. Vocês conhecem carrapicho? Conhece? Eu nasci na roça, meu irmão. E lá eu vi papai cortar muito carrapicho e tacar fogo. Você já viu alguém plantar carrapicho? E o bicho se multiplica. O animal passa no meio do mato, a sementinha gruda no pelo dele, e aí você anda também lá, gruda na sua calça, aquele negócio, aquela sementinha lá, aí você chega lá na frente e sai arrancando, jogando aquelas sementinhas, se livrando do carrapicho. Na verdade, ele está se multiplicando, gerando outro carrapicheiro. E se deixar, os carrapichos conquistam o mundo. Está na genética dele, no DNA dele, entre aspas, no DNA dele. Ele quer se multiplicar e o carrapicho maduro se multiplica. Se até o carrapicho maduro se multiplica, e um crente maduro se multiplica. A multiplicação de discípulos da igreja, ela depende da maturidade dos crentes. Não é dos pastores, da liderança da igreja, mas é da maturidade de cada crente. Esse eu não contei nos outros cursos não, nem de carrapicho, nem de manga eu falei nos outros cursos não. Então vamos voltar aqui para a mensagem, que a gente já está meio perdido já. Pastor, vim na igreja ouvir de Jesus, você veio falar de manga e de carrapicho para nós. Cara que nasce na roça tem essas tiradas assim. Mas Deus usa cada um de nós, irmãos, para abençoar outras pessoas. Você sabe disso. E não precisa ser nenhum especialista, nenhum teólogo não. É o poder de Deus na nossa vida, que flui para abençoar outras pessoas. Eu tenho citado, assim, a minha mãe para mim é uma referência. Como eu disse que eu nasci na roça, a gente não conheceu o evangelho, foi para a cidade, e acabou que na cidade meu pai perdeu tudo, passamos muitas dificuldades, não conhecíamos o evangelho, e Deus fez uma obra muito linda na nossa família, nós nos convertemos, e Deus passou a trabalhar na nossa família assim, transformou meu pai, minha família, enfim. E minha mãe se tornou uma mulher evangelista. Pensa numa mulher que não perde, pensa num carrapicho, numa mangueira, numa manga, ela não perde oportunidade. Às vezes, uma vez viajando com ela, a gente na estrada, na BR-040, indo para Brasília, de Belo Horizonte para Brasília, e tinha uns jovens na estrada pedindo carona, era do exército esses caras,
E aí ela falou assim, vamos dar uma carona para a gente pregar o evangelho? Eu falei, mãe, mas dá carona para gente estranha na estrada? Mas eles estão com a roupa do exército, eles devem ser gente boa. Aí eu falei, então tá bom. Aí entraram 2 caras no carro, parei e dei carona. Um era desviado da igreja e o outro, não. 100 quilômetros esses caras andaram conosco. Ela pregou e muito. Um se reconciliou e o outro entregou a vida a Jesus. Aí eu falei assim, mas mãe, ela falou assim, você acha que eu vou passar a tarde toda nesse carro, viajando nessa estrada, sem achar um jeito de pregar o evangelho e glorificar o nome de Jesus? Eu tenho que achar, é igual o carrapicho, eu tenho que achar uma calça aqui para eu agarrar, para levar a semente do evangelho. Eu contei uma história aqui, essa história está até na internet, de que ela um dia recebeu uns caras lá. Deixa eu contar essa rapidinho aqui, ainda dá mais 5 minutos aí, dá comigo? Estão comigo, gente? Ou estão com muita fome? Então não, né? E daí, olha o que a minha mãe fez, olha que mulher doida, com todo amor e carinho. A minha mãe está com 83 anos, vai estar comigo essa semana lá em Recife, num congresso de terceira idade, e ela faz umas coisas muito doidas. Lá no interior onde ela mora, na Bahia, tem festas juninas, e vai muita gente para a cidade fica lotada, não tem obviamente hotéis, pousadas para todo mundo, e o pessoal fica lá na rua, dorme nos carros, pessoas às vezes alugam as casas para o pessoal, a cidade enche. E a minha mãe, os filhos cresceram, foram embora, ela ficou sozinha com o papai na casa, uma casa grande, 4 quartos e tal. Uma daquelas semanas de festa, ela estava lá na porta de casa, e interior é assim, o pessoal fica na porta de casa, cidade grande não fica não, lá no Rio de Janeiro não fica na porta de casa de bobeira não, que vai ter problema. Lá no interior não, o pessoal fica na porta de casa. E aí parou um carro com 3 homens dentro desse carro. E aí um deles falou assim, minha senhora, a senhora vende um banho para nós? Ela assim, vender banho, meu filho, aqui não vende banho não, aqui não é casa de banho. Mas por que vocês querem? Não, porque a gente veio para a festa aqui, não conseguimos hospedagem no hotel, dormimos no carro, a gente queria tomar um banho, porque a gente vai para a festa agora à noite. Ela falou assim, tá bom, pode vir tomar o banho de vocês. Pô, os caras pararam o carro lá, aí foram tomar o banho. Aí ela arrumou toalha, arrumou sabonete para esses caras que não tinha nada, arrumou toalha, sabonete e tal. E aí foi preparar um café para eles. Cuscuz, lá na Bahia tem cuscuz, requeijão, banana da terra, inhame. Tem essas coisas lá no café da manhã. Muito bom. E aí os caras saem do banho lá e tal, se arrumaram. Ela arrumou um quarto lá para eles. E aí a mesa estava posta, botou todo mundo para tomar café. E aí pegou a Bíblia dela e falou assim, olha, aqui em casa antes de comer a gente ora. Eu sou crente, vamos fazer uma oração aqui. E a oração dela é evangelística. Você sabe fazer a oração evangelística? De gratidão, meu irmão. Vai agradecer pelo alimento, mas você já agradece. Senhor Jesus, ó Deus, muito obrigado por ter enviado teu filho amado para morrer na cruz pelos meus pecados, por todos nós aqui. Aí já faz pregando a oração. Mas tem que ser objetiva para não ficar muito longo, o povo cansa. Tem que ser bem objetivo, igual mensagem, tem que ser objetivo e rápido, senão o povo cansa. Aí ela fez oração. Os caras tomaram café, agradeceram. E aí, quanto vai ser? Fecha a conta. Não tem conta não. E vocês vão dormir onde hoje? A gente vai para a festa ainda aí e vamos dormir no carro. Ela falou, vocês não querem vir dormir aqui não? Não, minha senhora, a gente vai voltar madrugada, a senhora já vai estar dormindo com seu esposo. Ela falou, não tem problema não, eu deixo a chave com vocês. Estou dizendo que a mulher não regula. Ela me conta um negócio desse, eu falo assim, mãe. Ela falou assim, meu filho, se roubar, vai roubar o quê? E se matar eu e seu pai, nós vamos para Jesus, para a glória. Acabou demais. Estou no lucro. Eu falei, a senhora fez isso? Fiz. Eu sou de Jesus. Não faça isso no Rio de Janeiro não, viu mamãe? Se você for morar no Rio, não faz isso não. Me ajuda. Eu com Jesus, Ele falando no meu coração, eu falo faço em qualquer lugar. Aí, os caras chegaram de madrugada, no dia seguinte, levantam lá, acordam lá à tarde, com aquelas caras amassadas, ela já tinha preparado um café, mesa composta lá, e ela na espreita esperando com a Bíblia dela lá. Botou os caras para tomar café. Aí ela me contou, orei, abri minha Bíblia e fui lendo uns textos para ele, aqueles textos que bênção na vida deles. Orou por aqueles caras.
Acabaram as festas, eles foram embora. Aí um dia eu estou no trabalho, eu morava em Belo Horizonte, trabalhava na Caixa Federal naquela época. Aí eu estou lá, aí a moça assistente lá veio e falou assim: olha, tem um moço aí querendo falar com o senhor. Eu falei assim: mas marcou? Não, marcou não. Mas ele disse que é da Bahia e conhece sua mãe. Falei: conhece minha mãe, falou o nome da minha mãe. Eu falei assim: então vou receber o cara. Aí o cara entrou lá e falou assim: ô, senhor Fernando Brandão, o senhor sou eu mesmo. Ah, sua mãe fala muito do senhor. E eu vim aqui em Belo Horizonte, ela me deu o seu endereço aqui de seu trabalho, para eu lhe conhecer. Aí eu falei: e o senhor conhece? Ah, eu já fiquei hospedado na casa da sua mãe, fui lá numa festa junina e tal, e a minha família agora ficou amiga da sua mãe, porque fui lá e ela recebeu, não conhecia a gente, enfim, e algo extraordinário aconteceu na minha vida. Eu nasci de novo, eu conheci Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, e eu glorifico a Deus pela vida da sua mãe. E aí ela falou que você é pastor, e você trabalha aqui na Caixa. Eu vim aqui te ver, dar um abraço e dizer que a sua mãe é uma pessoa muito especial. E outros aceitaram Jesus também. Estou dizendo para você fazer isso não. Eu não tenho coragem de fazer não. Agora eu estou contando essa história para você, o foco. Eu falei: quem mandou a senhora fazer isso? Ela: ninguém. E o pastor da igreja vai lhe cobrar isso? Não, não mandou não. E por que a senhora faz isso? Porque eu tenho um ministério da reconciliação. Deus me enviou com a autoridade da oração, com o poder da palavra e do Espírito, para que eu multiplique discípulos e até a volta do meu Jesus. Eu que era uma mulher que sofria. Se eu quiser ouvir minha história de conversão, eu contei no outro culto. Assiste depois que você pode, aí eu conto a história dela também nisso. Mas agora não dá para contar mais não, que a hora já foi embora. E ela fala: Jesus transformou a minha vida. Eu estava perdida. E hoje Jesus mudou a minha história. Ela fica às vezes lá em casa no prédio: meu Deus, todo mundo conhece minha mãe. E ela evangeliza todo mundo. Eu vou no médico com ela, vou fazer uma consulta. Ela termina a consulta, aí eu já fico esperando. Aí o médico faz o serviço dele, ele olha assim para o médico e fala assim: doutor, eu queria lhe falar um negócio. Jesus ama a sua vida. E que se o senhor não se converter, o senhor não vai entrar no céu. Eu tenho que ter os seus cuidados médicos, e o senhor precisa de Jesus, que é o médico dos médicos. E se o senhor não entregar a sua vida a Jesus, o senhor não vai para o céu. Eu vou orar pelo senhor. Agora o senhor precisa tomar termo na sua vida. O senhor precisa de Jesus. Estamos conversando. Aí o médico fica com o olho regalado assim. Esta é uma pessoa que tem discernimento espiritual, que ora e que intencionalmente vive esse ministério da reconciliação. Você tem orado por alguém? Aproveitado as oportunidades que Deus tem dado para você multiplicar discípulos? Você já nasceu de novo? A palavra de Deus, ela transforma vidas. Não importa como a pessoa esteja vivendo. Eu conheci um cara que estava vivendo uma situação extremamente complicada. E ele se converteu. E Deus fez uma obra linda na vida dele. Ele vivia nas ruas, era usuário de drogas, se prostituía. Vivia no fundo do poço. A família não queria saber dele. E esse cara se converte. E um dia ele falou para mim assim: um dia o senhor vai me entregar o diploma de bacharel em teologia. E atualmente eu sou diretor do seminário da Faculdade Batista lá no Rio de Janeiro. E eu queria mostrar esse vídeo. Só mais 2 minutos, tá? Para você assistir esse vídeo. Olha que coisa linda. Põe para nós o vídeo. Olha, esse aqui eu interrompi, porque esse eu faço questão de entregar. Hoje é um momento muito especial, sério. E também. Um dia eu conheci o Célio, chegando como aluno da Cristolândia, lá em Vitória. Quantos anos, Célio? 7 anos. Um dia você falou para mim que está no centrão. Eu falei assim: um dia o senhor vai me entregar um diploma de bacharel em teologia.
Célio tem uma história de vida muito triste, de lutas com a família, enveredou pelas drogas. A vida dele chegou no fundo do poço. Hoje o Célio é missionário dos batistas brasileiros da Junta de Missões Nacionais. O Célio é o líder, o coordenador da unidade da Cristolândia, ali no centro de Vitória. E eu visitei lá algumas vezes e ele faz um trabalho de excelência, lidera uma equipe e dá um testemunho de vida. Desculpa a equipe quebrar todos esses protocolos, mas nesse momento não tem diretor-geral aqui. Tem um coração missionário que viu uma vida transformada e hoje poder receber o título de bacharel em teologia pela Faculdade Batista do Rio, Seminário do Sul. É uma alegria muito grande, a sua vida me inspira, um testemunho muito grande. Parabéns, Deus te abençoe. Com muita alegria. Você é bacharel em teologia, até agora, que Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor Silvado, você tem parte nisso, porque o senhor não deixou essa faculdade batista fechar quando era presidente da convenção. E o Célio tem sido abençoado, como inúmeros outros, centenas de outros alunos têm sido abençoados.